Um bom dia a todos, meus nobres irmãos. Nós estamos iniciando mais uma aula de EBD nesta manhã de domingo, dia 17/5/2020. Nesta manhã nós concluiremos a nossa aula acerca da disciplina espiritual do jejum. Nós começamos essa aula semana passada falando acerca de algumas definições do jejum, nós vimos alguns significados do jejum, bem como os tipos de jejum descrito nas Escrituras. Neste domingo, nós concluiremos o assunto falando acerca do propósito do jejum. Como de costume, você pode ir me acompanhando. Se possível, pause o vídeo, faça as suas anotações, faça as suas perguntas, faça a sua leitura no texto bíblico e faça as suas ponderações acerca do que você está estudando. Se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo durante a semana. Nós faremos a leitura novamente do livro Disciplinas Espirituais e nós seguiremos os principais tópicos para nós concluirmos este assunto. Logo no início, o autor vai falar das coisas que não são jejum, ou seja, ele vai dizer o que de fato não é jejum. Algumas pessoas podem pensar que estão jejuando, que estão sendo espirituais, mas não estão cumprindo o jejum bíblico. A primeira delas é que o jejum não é uma dieta. Você não pode interpretar que está com o intuito apenas de perder peso, que você está com o intuito de mudar a sua estética ou mudar a sua aparência física, então você vai começar um jejum e vai unir o útil ao agradável. Não é isso. A sua motivação não deve ser para perder peso ou para começar um tipo de dieta que traga benefícios para o seu corpo como sendo algo em si mesmo. Talvez você tenha esses benefícios por ser uma pessoa que jejue constantemente, mas isso não é o objetivo principal. O objetivo do jejum é uma sujeição ao Senhor. O objetivo do jejum é deixar claro que somente o Senhor é que satisfaz as nossas necessidades e o intuito é de enfraquecer o nosso corpo para demonstrar que o Senhor é que é o supridor de todas as nossas necessidades e que nós não viveremos somente de pão, mas nós precisamos do Senhor. Nós estamos mostrando que até as coisas mais básicas nós podemos abrir mão para que nós tenhamos a Deus. Uma segunda coisa que não é um jejum é a greve de fome. Talvez você já tenha visto famosos fazendo greve de fome, pessoas que têm até propósitos nobres, mas elas não estão jejuando se elas pensam que estão abdicando de alimentação por si mesmas. Você pensar que vai fazer uma greve de fome para influenciar Deus, fazer com que Deus mova a sua vida, isso não é um tipo de jejum. Deus não vai ser coagido porque você está fazendo esse tipo de religiosidade, porque você está fazendo essas coisas que são radicais na sua vida. Outra coisa que o autor destaca é que o jejum não é somente dos cristãos. O que ele quer dizer com isso? O jejum é uma prática religiosa de outros movimentos religiosos e ela é uma prática muito antiga. Você já encontra no judaísmo do Antigo Testamento, você encontra em vertentes do budismo, assim como você encontra o jejum religioso também no islamismo. Talvez você já tenha ouvido falar do Ramadã, que é um período onde os muçulmanos se abstêm de todo tipo de alimentação e eles passam essa época com seus ritos religiosos, se abstendo dos alimentos e praticando um jejum religioso. Agora, talvez na sua cabeça comece a fazer uma espécie de embaraço. Talvez você comece a pensar ou fazer associações com o nosso jejum como sendo algo semelhante ao jejum do judaísmo. Por mais que nós tenhamos herdado, nós certamente assumimos que nós recebemos essa herança dos judeus, foi a partir do Antigo Testamento que nós herdamos esse conceito de jejum, mas o jejum cristão do Novo Testamento, ele tem as suas diferenças, ele se distingue em várias coisas do jejum do Antigo Testamento, do jejum praticado pelos judeus. Vou destacar pelo menos duas para que você perceba. A primeira delas é que nós não jejuamos com dias e horários específicos, com datas religiosas. No Antigo Testamento era uma ordem, era um mandamento, eles tinham
uma data pré-definida para jejuar, tinha um período certo, um horário certo para ter o jejum. No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo ordena que nós oremos, vamos colocar como pressupõe que nós oremos, que nós jejuemos, mas em nenhum momento ele vai definir o horário para que nós jejuemos. Naquele texto famoso ele diz, quando jejuardes, não sejais semelhantes aos hipócritas, mas em nenhum momento ele vai estabelecer, você deve jejuar nesse número de horas específico, nessa data específica. O jejum é algo voluntário, onde você tem a liberdade e você que vai reconhecer as suas necessidades e qual o período que você deseja buscar mais ao Senhor e o período que você deseja jejuar. Mas o Senhor pressupõe que é algo constante na vida cristã, o jejum. Outra diferença é que o jejum do Antigo Testamento apontava para a expiação futura. Eles jejuavam, se humilhavam, sempre lembrando que um dia viria o Salvador e que um dia eles teriam seus pecados expiados. Porém, nós não jejuamos pensando no Salvador futuro, nós não jejuamos pensando que um dia nós teremos os nossos pecados perdoados, porque o Senhor já pagou o preço pelos nossos pecados e nós recordamos o seu sacrifício, mas em nenhum momento nós estamos jejuando para um alvo futuro no sentido de encontrar justificação para as nossas vidas, porque nós já encontramos no Senhor Jesus. Eles olhavam para o futuro e nós olhamos para o passado, e é por isso que nós temos essa diferença quando nós estamos jejuando, porque nós já experimentamos a expiação que eles estavam esperando um dia chegar na vida deles. Feitas essas considerações, nós veremos agora os propósitos do jejum. O autor estabelece pelo menos 10 propósitos. Talvez você encontre outros dentro das Escrituras, mas eu espero que esses 10 propósitos possam nortear a sua vida e possam lhe estimular a praticar o jejum. Você vai analisar o seu coração e você vai ver as suas necessidades. E de acordo com esses propósitos, você pode manter uma disciplina espiritual do jejum na sua vida. O autor também nos lembra que em nenhum momento esses propósitos têm o intuito de ganhar o favor divino. Nós não podemos nos esquecer que o jejum não vai impactar em nada a Deus no sentido de ganhar a sua aceitação, porque nós nos tornamos aceitáveis graças ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então lembre-se disso, o Senhor não vai ter o seu caráter alterado, transformado somente por conta que nós estamos com estes propósitos. O que modifica todas as coisas é por conta do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Isso já faria ou já deveria fazer com que você percebesse que o jejum é somente para aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Se você é alguém que ainda não se entregou, se você é alguém que ainda não depositou a sua fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o seu jejum, por mais que tenha um propósito nobre, não tem valor e não tem significado diante do Senhor. Então comecemos. O primeiro propósito é que é para fortalecer a nossa oração. É como se o jejum aguçasse, inflamasse a nossa alma, aquecesse a nossa alma para que nós tivéssemos uma melhor disposição para orar. O jejum sempre vai estar associado à oração dentro das Escrituras. Todos aqueles que buscavam jejuar, eles também praticavam a oração, até porque era um período onde eles estavam se dedicando e buscando ao Senhor. Como não lembrar do período onde os judeus estavam retornando para Jerusalém e eles tinham o intuito de reconstruir o templo? Aí nós encontramos Esdras e os israelitas fazendo uma grande reunião nacional, um jejum nacional e associado e atrelado a esse jejum, orações para que o Senhor pudesse escutá-los. Assim diz as Escrituras, Esdras 8:23. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus. Veja como a disposição, essa vontade intensa de orar, ela vai sendo também intensificada por conta do jejum e as duas coisas vão andando paralelamente. Temos o caso de Daniel, que ele fala que com orações e súplicas estava jejuando, Daniel 9:3. Nós temos o outro caso
no livro de Joel, onde o Senhor convida. O Senhor faz o convite para os israelitas jejuarem e orarem para buscar o favor do Senhor. Diz assim, Joel 12, 2 e 12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. O aspecto mais importante da disciplina espiritual do jejum é que ela influencia a nossa oração. Se você é alguém que está com dificuldade para estabelecer uma rotina de oração, tire um dia para jejuar, se dedique ao Senhor, enfraqueça as suas energias para que você demonstre que está dependendo de Deus. Que Deus é que é o provedor da sua alma, que o Senhor é que é suficiente para o seu ser. Você vai enfraquecer as suas energias, mas a sua alma vai se fortalecer para você encontrar o deleite, encontrar o descanso em Deus e demonstrando que você é suprido a partir da vida ou a partir do ser de Deus. Que o pão não é suficiente para satisfazer as suas necessidades, mas as coisas espirituais e a sua união com Deus é que satisfaz a sua alma. Então tire um período para jejuar, que você perceberá que a sua oração vai se intensificar e vai ser fortalecida por conta do jejum. O segundo propósito para buscar o jejum é que você está em um período onde você deseja encontrar a orientação de Deus. Talvez você tenha um objetivo na sua vida, vai ter que tomar uma decisão difícil. Você talvez vai ter que iniciar um novo ministério, iniciar um novo emprego. Você vai ter que começar uma nova rotina e você decide jejuar, com o intuito que o Senhor comece a desvendar, o Senhor comece a mostrar o que Ele planeja para a sua vida. A sua principal motivação é desejar ou encontrar a orientação de Deus. Você vai reconhecer que está dependendo dEle e que está se humilhando na expectativa que o Senhor é que faça o melhor para a sua vida. Como não lembrar de Atos 14, 23, onde Paulo e Barnabé foram designados presbíteros para a igreja, as igrejas que eles fundaram, e eles oravam e jejuavam para receber as orientações de Deus. Seria semelhante a alguém que vai ingressar no ministério e ela sabe que precisa ter um direcionamento de Deus. Para onde eu vou trabalhar para Deus? Então começa a orar, jejuar, se fortalecendo e buscando a Deus para que o Senhor direcione e demonstre onde é o seu propósito na vida de seu filho. Um terceiro propósito para nós jejuarmos é que nós expressaremos tristeza. Quando nós estivermos passando por um período difícil, muito semelhante ao nosso, nós vamos também jejuar, demonstrando que nós carecemos de Deus e que nós estamos passando por um período difícil. Nós estamos tristes e Deus, nós vamos demonstrar para o próprio Senhor que nós precisamos dele, que nós carecemos do seu auxílio. Então você pode perceber dentro das Escrituras que o jejum ele também está associado a pessoas que estão passando por uma tristeza profunda e elas desejam encontrar favor do Senhor, talvez por uma calamidade, talvez por uma guerra, uma dificuldade, uma enfermidade, e nessa tristeza eles vão abdicar da alimentação, vão estabelecer dias específicos na semana para lamentar, assim como para jejuar, engrandecendo o nome do Senhor e demonstrando que precisa do auxílio de Deus. Nós temos o caso em 2 Samuel 1, do 11 ao 12, que diz que Davi rasgou as suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo e se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde. Por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. Lembre-se do contexto, os israelitas perderam a guerra, estavam sofrendo na batalha, então eles começaram a orar, se dedicando a Deus, jejuando, e depois de 3 vezes indo para a guerra, o Senhor os auxiliou e eles venceram. Mas o texto demonstra que nessa profunda tristeza, angústia, a ponto dele rasgar suas vestes, mas mesmo assim Davi
buscou jejuar e orar ao Senhor. Vimos até aqui pelo menos 3 propósitos para o jejum. Agora nós veremos um 4º propósito que nós podemos estabelecer nas nossas vidas para jejuar. É o propósito onde busca a libertação e proteção. Talvez você esteja passando dificuldade de uma perseguição no trabalho. Talvez você deseje se libertar de algum tipo de pecado e você está necessitando da proteção de Deus, precisando que Deus venha intervir na sua vida. Então você vai jejuar. Olha o que é dito em 2 Crônicas 20, do 3 ao 4. O rei Josafá temeu e decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Ou seja, eles estavam passando por um período difícil de perseguição de povos vizinhos, então eles começam a se reunir na expectativa que o Senhor pudesse vir com o seu auxílio e libertá-los. Então veja que você também pode jejuar para que você seja socorrido, para que o Senhor veja as suas necessidades em tempo de perseguição. Como não lembrar do caso de Esther, onde eles estavam sendo perseguidos e tinham decretos para eliminar toda a raça dos judeus. Então a rainha decide proclamar um jejum nacional para que todas as pessoas busquem a Deus e Deus mude a sorte dos judeus. E Deus transforma a vida daquelas pessoas, a experiência, e faz com que eles prevaleçam em meio à grande adversidade, em meio aos inimigos que estavam perseguindo, e livra a vida dos judeus que transformaram aquele período e aqueles judeus que dependeram de Deus em meio à perseguição dos reis persas naquela época da rainha Esther. Nós também encontramos um 5º propósito, que é para expressar o arrependimento e retorno a Deus. Jejuar com este propósito assemelha-se jejuar com o propósito de expressar tristeza pelo pecado, como eu já comentei. Você está angustiado porque você está pecando contra Deus, mas você se arrependeu e você quer demonstrar isso. Você vai jejuar, você vai enfraquecer a sua carne, vamos colocar, enfraquecer o seu corpo e demonstrando a Deus, eu me arrependi. Eu sou um verme inútil e eu estou demonstrando aqui que eu estou angustiado porque eu cometi um pecado contra o Senhor. Talvez por conta de uma decepção na sua vida e você agora vai abdicar de várias coisas para demonstrar a Deus que você está preocupado unicamente, exclusivamente com a vontade de Deus para a sua vida. Um 6º propósito que você pode estabelecer é para se humilhar diante de Deus. Você sempre vai demonstrar uma fraqueza quando você está jejuando. Você vai reconhecer perante o Senhor que o que é mais importante na sua vida é Deus. Por isso é uma demonstração de humilhação. É como se fosse alguém humilde. Então veja a distinção entre o jejum bíblico e o jejum que busca a ostentação. É um jejum diferente daquele fariseu que batia no peito. Eu jejum pelo menos 3 vezes na semana, Senhor. Mas é um jejum que vai se humilhar entre você e Deus, que vai demonstrar que você é alguém humilde. As pessoas pensam que aquelas que são mais vitoriosas são as pessoas autônomas, independentes, mas as Escrituras mostram que o mais vitorioso, aquele homem que é mais bem-sucedido perante o Senhor, é aquele que depende dele, que se humilha. Os verdadeiros homens, os grandes homens na Bíblia, são aqueles que se humilharam perante o Senhor. São aqueles que dependem inteiramente de Deus e demonstram que estão vivendo diante do Senhor. Então veja como é diferente do mundo. O mundo enaltece aqueles que são autônomos e aqueles que conseguem fazer as coisas por si mesmos. Mas a Bíblia mostra que aqueles que são exaltados são aqueles que vivem diante do Senhor. Aqueles que fazem da sua vida como sendo um grande culto a Deus, que em todos os momentos tem na sua consciência, tem no seu senso que o Senhor está com ele.
veja que este é um dos ótimos propósitos que você pode estabelecer para jejuar. Quando você decidir se humilhar e demonstrar que está dependendo de Deus, que você quer Deus na sua vida, que você está carecendo do Senhor. Vimos até aqui 6 propósitos e eu quero entrar no 7º, que é para expressar uma preocupação com a obra de Deus. Você sabe que o reino de Deus está entre nós, no sentido que Deus está interferindo, agindo na vida de pessoas, e você está com essa preocupação, talvez com o desejo de servir mais, talvez com o desejo que o reino se expanda, e você vai jejuar. Você vai jejuar por missões. Você quer que o Senhor envie missionários para uma região, então você vai se abster de alimentos, você vai tirar um dia da semana e vai se dedicar somente para buscar a face de Deus. Um dos ótimos momentos que nós poderíamos utilizar para jejuar seria nessa época que nós estamos em quarentena. Nós estamos agora em um longo período sem um convívio social. Talvez você esteja trabalhando, mas nem todos estão. Então, se você estiver na sua residência e não estiver mais naquela rotina como antes, de ter que trabalhar 8 horas por dia, você pode agora fazer o jejum buscando as coisas espirituais e demonstrando que você quer participar da obra de Deus, expressando essa preocupação com o reino e com o ministério de Deus. Talvez você esteja desejoso em trabalhar em uma área específica da igreja, então você vai jejuar, você vai demonstrar um forte laço com Deus para que Deus lhe direcione, para que você trabalhe ativamente, que você seja ativo no seu reino. Por isso que é o tempo de começar, qualquer momento é hora de começar, para que você sempre esteja buscando e sendo útil no reino do Senhor, sendo aquela ferramenta onde Deus trabalha de forma eficaz na sua vida. Um 8º propósito é que ministrar, ou para ministrar, as necessidades de outras pessoas. Quem sabe um dia você vai abdicar do seu alimento, você vai deixar de se alimentar para ajudar alguém que está necessitado. Você pode abdicar das suas horas, você vai estabelecer um dia que você vai gastar as suas energias para alguém, você vai se doar, vai demonstrar que você se preocupa com as necessidades dos seus irmãos e dos seus amigos, daquelas pessoas que estão próximas de você. Quantas pessoas não estão necessitadas em nossos dias? Quantos não estão angustiados porque não têm nem alimento nas suas mesas? E você poderia dizer, hoje, Senhor, eu não vou me alimentar, eu vou jejuar para que eu pegue o meu alimento e compartilhe com o meu irmão que precisa, com o meu próximo que não tem aquilo que eu tenho disponível. Eu estou reconhecendo que o Senhor é que me dá e eu quero também abençoar a vida de uma outra pessoa. Um 9º propósito é para vencer a tentação e dedicar-se a Deus. Este também é um dos propósitos mais eficazes que eu vejo dentro das Escrituras, porque nós sabemos que quando nós estamos nutridos, fortes, vigorosos, nós temos grande potencial para pecar. Mas quando nós enfraquecemos o nosso corpo, nós não somos tão habilidosos para fazer as coisas que são erradas. Então, você pode diminuir a tentação, diminuir o vigor do instinto pecador que tem dentro de você quando você está jejuando, quando você está fraco fisicamente, está com a sua alma bem ativa. Então, se você está desejando vencer um pecado específico, a luta contra um vício que você tem, jejue porque essa é uma das melhores ferramentas para você superar ou suportar a tentação e superar os seus vícios na luta contra o pecado. Por fim, eu quero falar de um 10º propósito para nós encerrarmos a nossa aula. É do propósito de expressar amor e adoração por Deus. Vamos dizer que englobaria todos os outros propósitos, onde você está se dedicando e está demonstrando que você ama ao Senhor, que você está num ato de adoração a Deus, se dedicando unicamente a Ele. Naquele dia você está abrindo mão do que você fazia no seu cotidiano para buscar a face do Senhor.
Em um dos seus livros, John Piper, ele compara o jejum semelhante a alguém que está apaixonado esperando a sua noiva. Ele está tão apaixonado, tão dedicado àquela noiva, que ele passa o dia todinho só na expectativa de se encontrar com a sua noiva, e esquece de todos os alimentos, esquece de fortalecer o seu corpo, porque a sua alma está sedenta pela sua noiva. Isso poderia ser uma ilustração do jejum bíblico, onde você vai se abster de tudo porque você ama a Deus. Deus é tão precioso, Deus é tão grandioso aos seus olhos que você está abandonando tudo. Você nem está a fim de se alimentar naquele dia porque você só quer a Deus. Você está lançando mão ou lançando fora tudo aquilo que você tem na sua rotina porque você quer a Deus. Que Deus é que vai nutrir a sua alma. Que Deus possa lhe auxiliar, que essa realidade se torne real nas nossas vidas. Aliás, que estes propósitos comecem a fazer parte do nosso cotidiano, que se torne um tipo de norte para nós começarmos a jejuar. Se nós não tínhamos essa prática, se nós nunca tínhamos jejuado, este é o momento. O Senhor está nos convidando. Não há um momento melhor do que esse, de uma pandemia, de um momento de crise, para que nós jejuemos e busquemos a face do Senhor. Para que nós demonstremos que nós temos fome de Deus. Nós sentimos fome de alimento, mas a principal fome que tem no nosso ser é de Deus. E nós vamos nos abster de tudo para buscar a face do Senhor. Que Deus abençoe vocês durante essa semana e que semana que vem nós estaremos novamente falando acerca de uma nova disciplina espiritual. Que Deus os abençoe e até a próxima.